Almanaque JC. Esquecer o passado não tem futuro. O Jornal do Comércio do Recife vem informando diariamente aos seus fiéis leitores, ao longo dos últimos 100 anos, as principais notícias do Brasil e do mundo. É, meu caro leitor, mas 100 anos definitivamente não são 100 dias. Portanto, em nome da brevidade, vamos aqui só dar um panorama relâmpago do que foi estampado nas manchetes do início do século XX ao início do século XXI e fazer um almanaque à moda antiga. O verdadeiro e bom jornalismo não é só testemunha, mas também registro da história, porque esquecer o passado definitivamente não tem futuro. Quinta-feira, 3 de abril de 1919, a primeira edição do Jornal do Comércio circula no Recife, Pernambuco. 1919, 28 de junho, assinado o Tratado de Versalhes, que foi um tratado de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, durante a Conferência de Paz de Paris. Na Alemanha, o tratado causou choque e humilhação na população, o que contribuiu para a queda da República de Weimar. Em 1933, e a ascensão do nazismo. 1920, nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, o Brasil participaria de sua primeira Olimpíada, em Antuérpia, na Bélgica. Os 21 atletas brasileiros, apenas homens, chegaram à Europa e conquistaram 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. A modalidade que trouxe essas medalhas para o Brasil foi o tiro ao alvo. 1921, morre a Princesa Isabel, aos 75 anos de idade, em 14 de novembro de 1921, um dia antes do aniversário de 32 anos da República Brasileira. A princesa serviu 3 vezes como regente do Império, enquanto seu pai viajava pelo exterior. Isabel promoveu a abolição da escravidão no Brasil durante sua terceira e última regência e acabou assinando a Lei Áurea em 1888. 1922, a Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da cidade, em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. As novas vanguardas estéticas surgiam e o mundo se espantava com as novas linguagens desprovidas de regras. Alvo de críticas e, em parte, ignorada, a semana não foi bem entendida em sua época. 1923. O putsch da cervejaria foi uma tentativa falha de golpe de Estado de Adolf Hitler contra o governo da Baviera, em 9 de novembro de 1923. A expressão putsch da cervejaria deriva do fato de que Hitler teria antes reunido seus partidários golpistas em uma cervejaria de Munique. A ação foi controlada pela polícia bávara, sendo que Hitler e vários correligionários foram presos. 1924. O tenentismo foi o nome dado ao movimento político-militar de rebeliões de tenentes. Em 5 de julho, na Revolta Paulista de 1924, militares em São Paulo organizam um levante para depor o presidente Arthur Bernardes. Neste mesmo mês, só que no dia 23, foi a vez de Manaus. Militares se rebelam contra o governo federal e tomam a cidade por 30 dias. Em outubro, Luiz Carlos Prestes dá início à Coluna Prestes. 1925, chega aos cinemas o longa-metragem A Corrida do Ouro, de Charlie Chaplin, que estrelou e dirigiu. É considerado uma das melhores obras de Chaplin, que dizia que era o filme pelo qual gostaria de ser lembrado. 1926. Erwin Schrödinger, físico teórico austríaco, propõe a equação de Schrödinger, que descreve como o estado quântico de um sistema físico muda com o tempo. Propôs também o curioso experimento mental conhecido como gato de Schrödinger, mas foi pela equação que recebeu o Nobel de Física em 1933. 1927, 20 de maio e 21 de maio, primeiro voo transatlântico sem escalas de Nova York a Paris, por Charles Lindbergh. O avião chamava-se The Spirit of St. Louis e o voo durou 33 horas e 31 minutos.
A façanha de Lindbergh fez com que ele recebesse o prêmio Orteig de $25 mil em oferta desde 1919. 1928, 7 de setembro, Alzira Soriano é eleita prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, e torna-se a primeira mulher eleita prefeita no país. Disputou aos 32 anos pelo Partido Republicano, vencendo com 60% dos votos. Foi também a primeira mulher da América Latina a assumir o governo de uma cidade. 1929, o dia 24 de outubro de 1929, é considerado o início da Grande Depressão, quando valores de ações na Bolsa de Valores de Nova York caíram drasticamente e tornou-se notícia em todo o mundo com o crash da Bolsa. Também conhecida como Crise de 29, persistiu ao longo de toda a década de 30, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. 1930, charuto voador ou baleia de prata? Em 22 de maio de 1930, o dirigível Graf Zeppelin fazia sua primeira viagem ao Recife. A sua torre de atracação, que fica no campo do Jiquiá, é a única que sobrou de pé no planeta. 2 dirigíveis vieram a Pernambuco neste período: o Zeppelin, que fez 252 viagens para Pernambuco, e o Hindenburg, que era um charutão maior ainda, mas realizou menos viagens. 1931, a França tem a Torre Eiffel, os Estados Unidos têm a Estátua da Liberdade e o Brasil tem o Cristo Redentor como grande e inconfundível ícone. Concebido em estilo Art Deco e esculpido em pedra-sabão, foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931, na cidade do Rio de Janeiro. 1932, neste ano ocorreu a Revolução Constitucionalista, em que o estado de São Paulo se levantou contra o governo de Getúlio Vargas. Aviões atacaram o Campo de Marte no dia 23 de julho. Possivelmente a visão de sua invenção, sendo usada em combate, pode ter causado uma angústia profunda em Santos Dumont, que nesse dia suicidou-se aos 59 anos de idade. 1933. Neste ano, o Partido Nazista tornou-se o maior partido eleito no Reichstag, com seu líder Adolf Hitler sendo apontado chanceler da Alemanha no dia 30 de janeiro. Após novas eleições ganhas por sua coalizão, o parlamento aprovou a Lei Habilitante de 1933, que começou o processo de transformar a República de Weimar na Alemanha nazista. 1934? Não foi no dia 1º de abril, mas no dia 19 de abril de 1934 que a famosa fotografia do monstro do Lago Ness foi tirada pelo cirurgião R.K. Wilson. A fotografia circulou pela imprensa mundial como prova cabal e sem contradita da existência do monstro, que, apelidado de Nessie, entrou em definitivo para o imaginário mitológico do século XX. 1935. Intentona comunista foi uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas, realizado em 23 de novembro de 1935, por militares, com apoio do Partido Comunista do Brasil e da Internacional Comunista, que mantinha junto ao principal líder, Luiz Carlos Prestes, um grupo de militantes comunistas internacionais, composto pela esposa de Prestes, a alemã Olga Benário. 1936. Apesar de ter havido um movimento para a conservação do tigre da Tasmânia, dificuldades políticas impediram qualquer forma de proteção ser aplicada até 1936. A proteção oficial da espécie pelo governo tasmaniano só foi introduzida em 10 de julho de 1936, 59 dias antes do último espécime, conhecido como Benjamin, morrer em cativeiro. O tigre da Tasmânia, um marsupial também conhecido como lobo da Tasmânia, virou o símbolo do país. 1937. Em 6 de maio deste ano, ao preparar-se para aportar no campo de pouso da base naval de Lake Rust, em New Jersey, nos Estados Unidos, o gigantesco dirigível Hindenburg pegou fogo e o saldo de mortos foi de 13 passageiros, 22 tripulantes e um técnico em solo.
num total de 36 pessoas. O incêndio do Hindenburg encerrou a era dos dirigíveis na aviação comercial de passageiros. 1938, 16 de novembro, ao trabalhar no isolamento de princípios ativos presentes no fungo ergot, o químico suíço Albert Hofmann sintetiza acidentalmente o LSD, obtido a partir da hidrolisação da ergotamina, obtida no fungo. Hofmann sentiu os efeitos quando a substância foi absorvida pela pele do braço e viu-se obrigado a interromper o procedimento devido às alucinações. 1939. O ponto inicial da Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1º de setembro de 1939 e as posteriores declarações de guerra pela França e Inglaterra contra a Alemanha. Foi o conflito mais sangrento da história da humanidade, resultando em mais de 70 milhões de mortes. 1940, 20 de maio, abertura dos campos de concentração em Auschwitz. A partir de 1940, o governo de Adolf Hitler construiu uma rede de campos de concentração localizados no sul da Polônia, que eram operados pelo Terceiro Reich nas áreas polonesas anexadas pela Alemanha nazista. Virou o maior símbolo do horror nazista na Segunda Guerra Mundial. 1941. O vapor Taubaté foi o primeiro navio brasileiro bombardeado pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, em 22 de março de 1941, quando navegava do Chipre para o Egito, com um carregamento de batatas, lã e vinho. O navio foi atacado no Mediterrâneo por um avião Luftwaffe, que depois de lançar bombas, metralhou a embarcação. 1942, o Brasil declara guerra aos países do eixo no dia 31 de agosto. Embora na época estivesse sendo comandado por um regime ditatorial, o Estado Novo getulista, simpático ao modelo fascista dos países do eixo, acabou participando da Segunda Guerra Mundial junto aos países aliados. 1943, 28 de janeiro, presidente Getúlio Vargas chega a Natal, Rio Grande do Norte, para uma conferência com o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. No evento, chamado de Conferência do Potengi, foram definidos os acordos que deram origem à Força Expedicionária Brasileira, FEB, o que, em contrapartida, garantiu recursos para a consolidação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. 1944, dia D, no dia 6 de junho de 1944, chamado o Dia D, o dia decisivo, os aliados ocidentais desembarcaram na Normandia, costa da França, dando início ao fim da Segunda Guerra Mundial, começada 5 anos antes pela invasão nazista à Polônia. 1945, 6 e 9 de agosto, bombas atômicas sobre as cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki. Foi o primeiro e único momento na história em que armas nucleares foram usadas em guerra e contra civis, causando a rendição do Japão e o fim da guerra no Pacífico, já que a Alemanha já tinha se rendido na Europa. 1946, 18 de setembro, a 5ª Constituição Brasileira é promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição Brasileira de 1946, bastante avançada para a época, foi notadamente um avanço da democracia e das liberdades individuais do cidadão, e que teve no seu corpo de artigos a extinção da pena de morte. 1947, 2 de outubro, o MASP, Museu de Artes de São Paulo, é inaugurado pelo jornalista Assis Chateaubriand e o pintor Pietro Maria Bardi. As aventuras e peripécias de Chateau, como Assis Chateaubriand era conhecido, para formar o fantástico acervo do museu, por si só já valeriam um lugar de honra em suas galerias. 1948. A criação de Israel foi oficialmente anunciada em 14 de maio de 1948 e se baseou numa resolução aprovada um ano antes na Organização das Nações Unidas, ONU, que previa a divisão do então território da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. 1949. A República Democrática Alemã, comumente chamada de Alemanha Oriental, foi um estado criado em 1949, no território da Zona de Ocupação Soviética, uma das zonas ocupadas pelos aliados na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, quando o território alemão foi repartido entre os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a União Soviética. 1950, o Brasil perde a final da Copa do Mundo para o Uruguai, dentro de casa.
O silêncio tomou conta do Maracanã às 16 horas e 50 minutos do dia 16 de julho. O Brasil precisava de um empate, saiu ganhando e perdeu por 2-1 no jogo que ficou conhecido como o Maracanaço. 1951. Getúlio Vargas toma posse como presidente do Brasil pela segunda vez, só que agora eleito pelo voto direto. A campanha eleitoral feita no ano anterior eternizou um jingle que era uma marchinha de carnaval, cujo refrão era: "Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar." 1952. Ademar Ferreira da Silva ganha a sua primeira medalha de ouro no salto triplo nos Jogos de Helsinki de 1952. A segunda seria nos Jogos de Melbourne de 1956. Foi o primeiro bicampeão olímpico do país. Em 2012, foi imortalizado no Hall da Fama do Atletismo. 1953. O funcionamento da dupla hélice que transmite as informações dos pais para os filhos foi apresentado ao mundo por uma dupla de cientistas, o americano James Watson e o inglês Francis Crick. A estrutura do DNA foi originalmente descoberta pela cientista inglesa Rosalind Franklin. Embora seus trabalhos sobre o carvão e o vírus tenham sido apreciados ainda em vida, suas contribuições para a descoberta da estrutura do DNA tiveram um amplo reconhecimento póstumo. Infelizmente, a jovem cientista morreu em 1958 e o Nobel de 1962 pela descoberta da dupla hélice ficou com a dupla de cientistas. 1954, na madrugada do dia 24 de agosto, depois de um grande escândalo por conta de um atentado ao jornalista Carlos Lacerda, seu desafeto político que ficou conhecido como o atentado da Rua Toneleiro, o presidente Getúlio Vargas suicida-se em seus aposentos no Palácio do Catete, com um tiro no coração. 1955. E é igual a mc². É a equação mais famosa do mundo e foi formulada pelo físico alemão Albert Einstein para sintetizar a teoria da relatividade especial. Sim, porque a teoria da relatividade restrita já existia e foi pensada por outros físicos, assim como o holandês Lorentz e o francês Poincaré. De qualquer forma, o Nobel que ele ganhou em 1921 foi pela sua descoberta do efeito fotoelétrico. O icônico gênio Einstein virou energia em 18 de abril de 1955. 1956, Juscelino Kubitschek toma posse como o 21º presidente do Brasil, tendo como vice João Goulart. Em 3 de outubro de 55, elegeu-se presidente contra Juarez Távora, da UDN. A oposição tentou anular a eleição, alegando que JK não havia obtido a maioria absoluta dos votos, mas o general Henrique Lott garantiu a posse de JK e Jango em 31 de janeiro de 1956. 1957, e JK não perdeu tempo. Já em fevereiro de 57 iniciou a construção de Brasília, uma elegante e futurista metrópole destinada a ser terceira capital do Brasil, depois de Salvador e Rio de Janeiro. E na inauguração, em 1960, a maior cidade do mundo construída no século XX. 1958, depois do trauma do Maracanaço na Copa de 50, uma nova chance de ser campeão do mundo pela primeira vez para o Brasil na Suécia. Dessa vez foi, mas também foi covardia. No nosso ataque tinha Pelé e Garrincha. Na final demos uma enfiada de 5-2 na própria Suécia, os donos da casa. Pelé fez 2 gols. 1959. Neste ano, temos mais uma revolução em Cuba. Sim, foram várias. Liderada por Fidel Castro e Che Guevara para derrubar o regime do outrora também revolucionário Fulgêncio Batista. Dessa vez instalou-se na ilha caribenha um regime comunista de inspiração soviética que dura até os dias de hoje. 1960, 19 de novembro. Yes, nós temos boxe. Éder Joffre torna-se o campeão mundial dos pesos galo da Associação Mundial de Boxe, AMB, ao vencer o campeão mexicano Eloy Sanchez, em Los Angeles, Estados Unidos. É considerado por especialistas internacionais como o maior peso galo do boxe na era contemporânea, tendo ficado conhecido pelo apelido Galo de Ouro. 1961, 12 de abril, cosmonauta russo Yuri Gagarin
torna-se o primeiro homem a ir ao espaço. A bordo da Vostok 1, além da famosa frase "A Terra é azul", Gagarin ainda teria dito: "Olhei para todos os lados, mas não vi Deus". Entretanto, o coronel Valentin Petrov afirmou em 2006 que o cosmonauta nunca disse isso e que a citação se originou em um discurso do líder soviético Nikita Khrushchev, dizendo que Gagarin voou para o espaço, mas não viu qualquer Deus lá. 1962. Chegamos ao auge da Guerra Fria. A crise dos mísseis soviéticos em Cuba leva o mundo a prender a respiração esperando uma nova guerra mundial, e dessa vez em escala nuclear. Nikita Khrushchev decidiu concordar com o pedido de Cuba para colocar mísseis nucleares em seu território para deter uma futura invasão dos Estados Unidos. Depois de um longo período de tensas negociações, foi alcançado um acordo entre Kennedy e Khrushchev. 1963. O assassinato de John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, ocorreu em 22 de novembro de 1963, em Dallas, Texas, Estados Unidos. Kennedy foi atingido por tiros quando desfilava no automóvel presidencial na Praça Dilley. Foi o quarto presidente dos Estados Unidos a ser assassinado. Por ter sido filmado casualmente por um cinegrafista amador, Abraham Zapruder, o assassinato sempre esteve sujeito a especulações e dúvidas sobre a versão oficial. 1964. Em 31 de março de 1964, no Brasil, um golpe militar depôs o presidente João Goulart. Os militares brasileiros costumam designá-lo como Revolução de 64, em referência ao apoio popular ao movimento. Porém, o AI-5, o mais duro de todos os atos institucionais, emitido em 1968, resultou na cassação de políticos, intervenções nos estados e suspensão de quaisquer garantias constitucionais. 1965. A Mariner 4 foi a quarta de uma série de naves espaciais usadas para a exploração planetária e enviou as primeiras fotografias da superfície marciana. Ela sobrevoou Marte entre 14 e 15 de julho de 1965 e a transmissão para a Terra durou até 3 de agosto. As imagens enviadas cobriam cerca de 1% da superfície total de Marte. 1966. O criador do Mickey Mouse é a pessoa que venceu o maior número de Oscars da história, sendo 22 prêmios da Academia e 59 indicações. Walt Disney morreu em 15 de dezembro de 1966. A hibernação de Disney é uma lenda urbana que afirma que após sua morte em 1966, ele foi congelado criogenicamente. 1967. O guerrilheiro argentino Che Guevara deixou suas funções em Havana para juntar-se a um grupo de guerrilheiros bolivianos, cuja meta era derrubar o regime ditatorial que vigorava na Bolívia. Porém, foi capturado e morto pelo exército boliviano em 9 de outubro de 1967. 1968. A Primavera de Praga foi um período de liberalização política na Tchecoslováquia, durante a época de sua dominação pela União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. Esse período começou em 5 de janeiro de 1968 e o objetivo era desestalinizar o país, removendo os vestígios de despotismo e autoritarismo. Durou até o dia 21 de agosto, quando a União Soviética invadiu o país com tropas e tanques. 1969, a Apollo 11 foi um voo espacial tripulado norte-americano responsável pelo primeiro pouso na Lua. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin aluniçaram o módulo lunar Eagle em 20 de julho de 1969, às 8h17 da noite. Armstrong tornou-se o primeiro humano a pisar na superfície lunar 6 horas depois, já no dia 21, seguido por Aldrin 20 minutos depois. 1970, na Copa que fez ressurgir o futebol arte, a seleção chegou no tricampeonato mundial no México, mostrando ao mundo ser possível jogar bonito e vencer. Do meio-campo para frente, só tinha craque: Clodoaldo, Gerson e Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. Metemos 4-1 na Itália na final no Estádio Azteca. Esta final
ficou marcada como a primeira vez que dois ex-campeões mundiais se reuniram em uma final. A Itália já havia vencido a Copa do Mundo em 1934 e 1938, enquanto o Brasil ganhou em 1958 e 1962. 1971, a Intel lança o primeiro microprocessador do mundo, o Intel 4004. Foi o primeiro microprocessador comercialmente disponível pela Intel em um chip simples, assim como o primeiro disponível comercialmente. Intel 4004 é uma unidade central de processamento com 4 bits. O design dos chips começou em abril de 1970 e foi concluído em janeiro de 1971. 1972, as Olimpíadas de 1972 foram realizadas na cidade de Munique. O problema é que não foi a prática esportiva que marcou esse evento, mas o grupo palestino Setembro Negro, que promoveu uma ação terrorista dentro da Vila Olímpica contra a delegação de atletas de Israel. O que era para ser um sequestro terminou no massacre de 11 atletas judeus. 1973, Pablo Picasso foi um pintor espanhol. Excepcionalmente prolífico, durante a sua longa vida, ele conquistou renome universal graças às suas conquistas artísticas revolucionárias, tornando-se uma das mais conhecidas figuras da arte do século XX. Picasso morreu em 8 de abril de 1973, na França, com 91 anos de idade. 1974, a Revolução dos Cravos refere-se a uma revolução ocorrida em Portugal em 25 de abril de 1974, que depôs o regime ditatorial do Estado Novo, vigente desde 1933. O cravo vermelho tornou-se o símbolo da revolução porque a população distribuiu essas flores com os soldados que, ao aderir à revolução, as colocavam nos canos das espingardas. 1975, 25 de outubro, militante do Partido Comunista Brasileiro, Vladimir Herzog, ao apresentar-se para depor, foi torturado e assassinado nas instalações do DOI-CODE, no quartel-general do 2º Exército em São Paulo. Para salvar as aparências para a opinião pública e imprensa e até para o próprio governo militar, foi encenado um grosseiro simulacro de suicídio. 1976, 1º de abril, Steve Jobs lança a Apple. Ele foi um dos primeiros a perceber o potencial comercial da interface gráfica do usuário guiada pelo mouse, o que levou à criação do Macintosh. Além de sua ligação com a Apple, foi diretor executivo da empresa de animação digital Pixar e acionista individual máximo da Disney. 1977, 3 de agosto, a escritora cearense Raquel de Queiroz é a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras. Em 1993, foi a primeira mulher galardoada com o Prêmio Camões. Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 15 de agosto de 1994, na ocasião do centenário da instituição. 1978, 6 de agosto, morre o Papa Paulo VI, depois de 15 anos de pontificado. No dia 26 de agosto, o cardeal Albino Luciani se torna o Papa João Paulo I. Já em 28 de setembro, morre o Papa João Paulo I, 33 dias depois de ser eleito. Josef Mengele foi um oficial alemão da SS e médico da equipe responsável pela seleção das vítimas a serem mortas nas câmaras de gás e por realizar experimentos humanos em prisioneiros no campo de concentração em Auschwitz. Em 7 de fevereiro de 1979, morreu afogado enquanto nadava em Bertioga, no litoral de São Paulo, e foi enterrado sob um nome falso. 1980, considerado um dos cineastas mais influentes da história do cinema e conhecido como o mestre do suspense, Alfred Hitchcock dirigiu 53 longa-metragens ao longo de 6 décadas de carreira. Tornou-se também famoso por conta das frequentes aparições em seus filmes e da apresentação de um programa de TV. Enquadrou em outro plano em 29 de abril de 1980, na sua casa, em Los Angeles. 1981,
Embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida na Mauritânia em 9 de novembro de 1981, fazendo desse país africano o último país do planeta a fazer isso, na prática a teoria é outra. Lá, os mais ricos ainda podem ser donos de outras pessoas. A condição de escravo é hereditária e passa de mãe para filho, fazendo assim que muitas crianças já nasçam escravas. 1982. A Guerra das Malvinas foi um conflito armado entre a Argentina e o Reino Unido, ocorrido nas Ilhas Malvinas entre os dias 2 de abril e 14 de junho de 1982, pela soberania sobre estes arquipélagos austrais, reivindicados em 1833 e dominados a partir de então pelo Reino Unido. Na Argentina, a derrota no conflito fortaleceu a queda da junta militar que governava o país. 1983, Garrincha, que se notabilizou por seus dribles desconcertantes apesar do fato de ter suas pernas tortas, foi um dos principais jogadores das conquistas da Copa do Mundo de 1958 e, principalmente, da Copa do Mundo de 1962, quando, após a contusão de Pelé, se tornou o principal jogador do time brasileiro. Foi driblado em 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, em decorrência do alcoolismo. 1984, 25 de abril. A emenda Dante de Oliveira, que previa o restabelecimento de eleições diretas para presidente do Brasil, é rejeitada pelo Congresso Nacional. A enorme pressão popular para que a emenda fosse aprovada transformou-se num dos maiores movimentos políticos sociais da história do Brasil e logo recebeu o nome de Diretas Já. 1985, Tancredo Neves foi eleito por um colégio eleitoral, o primeiro presidente civil depois do governo militar, concorrendo contra Paulo Maluf. Adoeceu na véspera da posse, em 14 de março de 1985. Foi às pressas internado no Hospital de Base do Distrito Federal. Em 21 de abril, Tancredo faleceu, vítima de infecção generalizada, aos 75 anos. O vice Sarney assumiu a presidência. 1986, cometa Halley é um cometa periódico, visível na Terra a cada 74 ou 79 anos. O Halley é o único cometa de curto período que é regularmente visível a olho nu da Terra. Apareceu 2 vezes no século XX, em 1910 e 1986, e seu retorno está marcado para 2061. 1987, o acidente com o Césio 137 foi um grave episódio de contaminação por radioatividade ocorrido no Brasil. Aconteceu em 13 de setembro de 1987, quando um aparelho utilizado em radioterapias foi encontrado por catadores de um ferro velho dentro de uma clínica abandonada, no centro de Goiânia, em Goiás. No total, 1.000 pessoas foram expostas aos efeitos do césio, com 4 mortes. Foi o maior acidente radioativo do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. 1988. Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro e promulgada em 5 de outubro, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. A Constituinte teve como seu presidente o deputado Ulisses Guimarães. 1989. O Muro de Berlim começou a ser derrubado na noite de 9 de novembro de 1989, depois de 28 anos de existência. Antes da construção do muro, 3,5 milhões de alemães orientais tinham evitado as restrições de emigração do leste socialista e fugiram para a Alemanha Ocidental, muitos ao longo da fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental. 1990, o telescópio espacial Hubble foi lançado pela NASA em 24 de abril de 1990. Foi batizado em homenagem a Edwin Powell Hubble, que revolucionou a astronomia ao constatar que o universo estava expandindo. O Hubble deu à civilização humana uma nova visão do universo e proporcionou um salto equivalente ao dado pela luneta de Galileu Galilei no século XVII. 1991. União Soviética foi um estado socialista localizado na Eurásia, que existiu entre 1922 e 1991.
uma união de várias repúblicas soviéticas subnacionais, a URSS era governada por um regime unipartidário, altamente centralizado, comandado pelo Partido Comunista, e tinha como sua capital a cidade de Moscou. 25 de dezembro, o presidente soviético Mikhail Gorbachev renuncia ao cargo, o que culmina com o fim da URSS. Mas foi somente em 31 de dezembro que a URSS foi declarada extinta. 1992. Em 29 de dezembro de 1992, Fernando Collor renunciou à presidência da República horas antes de ter o seu impeachment aprovado pelo Senado por crime de responsabilidade, tendo os seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Foi a primeira vez na história republicana do Brasil que um presidente eleito pelo voto direto era afastado por vias democráticas. 1993. Acontece um plebiscito neste ano, no dia 21 de abril, para determinar a forma e o sistema de governo do país. Após a redemocratização do Brasil, uma emenda da nova Constituição determinava a realização de um plebiscito para se decidir se o país deveria ter uma forma de governo republicana ou monarquista, e se o sistema de governo seria presidencialista ou parlamentarista. A maioria decide manter a República presidencialista. 1994. Plano Real foi um programa econômico iniciado em 27 de fevereiro de 1994, implantado no governo Itamar Franco. Iniciou a desindexação da economia e determinou o lançamento de uma nova moeda no Brasil, o real. A idealização do projeto contou com a contribuição de vários economistas, reunidos pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. 1995. Lançado em 24 de agosto de 1995, o Windows 95 revolucionou o mercado de sistemas operacionais e passou a vir instalado por padrão com MS-DOS 7.0, e não mais separado, como era antes, sendo o principal lançamento da empresa na década de 1990. O salto do Windows 3.1 para o Windows 95 foi enorme e fez com que a Microsoft passasse a ser a mais popular distribuidora de sistemas operacionais. A campanha de lançamento contou com a música Start Me Up, dos Rolling Stones. 1996. PC Farias foi a personalidade-chave no escândalo de corrupção conhecido como Esquema PC, que levou ao impeachment de Collor. O esquema, que contou com o envolvimento direto do presidente, movimentou mais de 1 bilhão dos cofres públicos. PC Farias foi encontrado morto a tiros, junto com sua namorada Suzana Marcolino, na praia de Guaxuma, em 1996. 1997. Após o casamento com o príncipe de Gales, a princesa Diana, apelidada de Lady Di, tornou-se uma das mulheres mais famosas do mundo, ideal de beleza e elegância. A sua trágica morte em 31 de agosto de 1997, num acidente de carro depois de uma perseguição de paparazzis em Paris, causou uma comoção mundial. Seu funeral foi um dos eventos mais assistidos da história da televisão. 1998. Houve compra de votos? Provavelmente. Foi feita pelo governo federal? Não foi. Por mim, muito menos. Vocês se esqueceram de que os governos estaduais estavam em jogo? Que os governadores queriam a reeleição? Frase de Fernando Henrique Cardoso, se referindo à aprovação da emenda da reeleição pelo Congresso em 1998, quando tornou-se o único presidente até então a conseguir 2 mandatos nas urnas e o único a ser eleito e reeleito no primeiro turno. 1999, um grande apagão atingiu 11 estados do Brasil e o Paraguai na noite de quinta-feira, 11 de março de 1999, estendendo-se pela madrugada do dia seguinte. É considerado o maior apagão ocorrido no Brasil. O apagão atingiu 70% do território nacional e deixou cerca de 76 milhões de brasileiros no escuro. 2000, Wilson Simonal foi um cantor de esmerada qualidade vocal e compositor brasileiro de muito sucesso nas décadas de 60 e 70. Simonal viu sua carreira entrar em declínio após o mal-entendido no qual foi acusado de ser informante do DOPS. Virou um pária da MPB
e morreu sem conseguir sair do ostracismo, em 25 de junho de 2000, de cirrose hepática decorrente do alcoolismo. 2001. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 foram uma série de ataques contra os Estados Unidos. Terroristas colidiram 2 aviões contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Ambos os prédios e mais o WTC-7 desmoronaram horas após os impactos. O Pentágono reportou o impacto de um terceiro avião na sua sede e um quarto teria caído na Pensilvânia. Quase 3.000 pessoas morreram durante os ataques. 2002, 30 de junho. Futebol 5 estrelas. A seleção brasileira de futebol conquista o pentacampeonato na Copa do Mundo FIFA de 2002, disputada no Japão e Coreia, numa final contra a Alemanha, 2-0, com gols de Ronaldo Fenômeno. Com isso, o Brasil se tornou pentacampeão mundial, feito até hoje não igualado por nenhuma seleção. 2003, depois de 3 tentativas frustradas, nas quais perdeu para Fernando Collor no segundo turno e 2 vezes para FHC no primeiro turno, Lula se elege presidente do Brasil no segundo turno contra José Serra, e ele foi empossado em 1º de janeiro de 2003. 2004, 26 de dezembro. Um terremoto no Oceano Índico, seguido de tsunamis, provoca destruição nos países do Sudeste Asiático. Causou a morte de mais de 230.000 pessoas em 14 países diferentes. Foi um dos mais mortais desastres naturais da história. Em número de vítimas, a Indonésia foi o país mais atingido, seguida por Sri Lanka, Índia e Tailândia. 2005. Vem então o neologismo mensalão, popularizado pelo então deputado federal Roberto Jefferson. O termo era usado para se referir a uma mesada paga a deputados de vários partidos para votarem a favor de projetos de interesse do Poder Executivo. Jefferson acusou então o ministro da Casa Civil, José Dirceu, de ser o mentor do esquema. No dia 14 de setembro de 2005, Jefferson foi cassado. Em 1º de dezembro de 2005, foi a vez de José Dirceu ter seu mandato de deputado federal cassado pela Câmara dos Deputados. 2006, apesar do escândalo do mensalão, Lula consegue se reeleger presidente do Brasil em 2006. Lula evitou ir a debates no primeiro turno e uma emissora de televisão deixou uma cadeira vazia para que os concorrentes fizessem perguntas ao candidato ausente. Ele ganhou no segundo turno para Geraldo Alckmin. 2007, o iPhone é o primeiro modelo de smartphone desenvolvido e comercializado pela Apple. É o paradigma do celular moderno, com uma interface baseada no toque de tela ao invés de teclas. Foi lançado nos Estados Unidos em 29 de junho de 2007. Quando apresentou ao público em 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs disse: "Hoje, a Apple vai reinventar o telefone." 2008. A Lei número 11.705, de 19 de junho de 2008, também chamada de Lei Seca, é conhecida pelo seu rigor no que diz respeito ao consumo de álcool por motoristas. Ela foi aprovada com o intuito de diminuir os acidentes de trânsito causados por condutores alcoolizados. Além de proibir qualquer consumo de álcool, essa lei também proíbe a venda de bebidas alcoólicas ao longo de rodovias federais. 2009. Em 1926, Monteiro Lobato escreveu o romance de ficção científica O Presidente Negro, onde, no ano de 2228, um candidato negro derrotava uma feminista na corrida para a Casa Branca e se tornava o presidente dos Estados Unidos. Barack Obama derrotou Hillary Clinton nas primárias do Partido Democrata. Foi eleito e tomou posse em 2009. Spoiler alert! A metamorfose de Michael Jackson, que morreu neste mesmo ano, também é de certa forma antecipada na distopia de Lobato. 2010. Aqui no Brasil, no ano seguinte, seria uma mulher a ser eleita pela primeira vez presidente do Brasil, Dilma Rousseff, sendo antes ministra das Minas e Energia e ministra da Casa Civil. Ela foi lançada candidata a sucessora do presidente Lula, vencendo José Serra no segundo turno.
2011, Primavera Árabe foi uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram no Oriente Médio e no norte da África. O termo Primavera Árabe é uma alusão à Primavera de Praga. Os protestos compartilharam técnicas de resistência civil envolvendo greves, manifestações, passeatas e comícios, bem como o uso das mídias sociais, como Facebook, Twitter e YouTube. 2012. Segundo o calendário maia, esse era o ano em que o nosso planeta deveria ter acabado. Os maias eram astrônomos hábeis e podiam calcular o ciclo de Vênus com extrema precisão. Planejavam o início das guerras quando Vênus ascendia e também registravam os movimentos de outros planetas, como Marte, Mercúrio e Júpiter. Mas, aparentemente, quem calculou o fim da Terra deve ter sido algum estagiário. 2013, ano de aprovação da PEC das domésticas. De acordo com a nova lei, o empregado doméstico passa a ter jornada de trabalho máxima de 8 horas diárias e 44 semanais, além de adicional noturno, horas extras, FGTS, férias, vale-transporte, salário mínimo, 13º, seguro-desemprego e seguro-acidente de trabalho, sem falar na licença maternidade, licença paternidade e aposentadoria. 2014. Em 13 de agosto de 2014, o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, embarcou em um avião saindo do Rio de Janeiro com destino a Guarujá para cumprir a agenda de campanha. Por volta das 10 horas, o avião caiu sobre uma área residencial da cidade de Santos, estado de São Paulo, sem deixar sobreviventes. Eduardo Campos faleceu no mesmo dia em que seu avô, Miguel Arraes, morreu no ano de 2005. 2015. Em 7 de janeiro de 2015, um atentado terrorista atingiu o jornal satírico francês Charlie Hebdo, em Paris. O ataque foi feito por terroristas fundamentalistas islâmicos na sede do semanário como forma de protesto contra uma charge satirizando o profeta Maomé, que foi recebida como um insulto aos muçulmanos. Mataram 12 pessoas, entre elas parte da equipe do jornal, e feriram mais 11 que estavam próximas ao local. 2016. Após numerosas manifestações populares a favor e contra, o Senado determina em 31 de agosto de 2016 o impeachment de Dilma Rousseff. Porém, em seguida, o Senado rejeitou a cassação dos direitos políticos por 8 anos, conforme previa a Constituição. Assim, Dilma tornou-se a segunda pessoa a sofrer impeachment presidencial no Brasil, sendo Collor o primeiro em 1992. 2017. Único movimento separatista do período de dominação portuguesa que ultrapassou a fase conspiratória e atingiu a tomada do poder. A Revolução Pernambucana completou seu bicentenário em 6 de março de 2017. Apesar de os revolucionários terem ficado no poder menos de 3 meses, conseguiram abalar a confiança da coroa portuguesa, que nunca mais teria certeza da passividade submissa dos seus súditos. 2018. A prisão de Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu no dia 7 de abril de 2018, após o ex-presidente se entregar à Polícia Federal no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Lula foi o primeiro ex-presidente do Brasil a ser preso por crime comum. Antes dele, outros 6 ex-presidentes do país foram presos, mas todos por motivos políticos. 2019. No dia 1º de janeiro de 2019, Jair Messias Bolsonaro tomou posse como presidente da República do Brasil. Por causa do atentado à faca durante a campanha, a posse de Bolsonaro teve o maior reforço de segurança na história das posses, contando com cerca de 6.000 agentes e 2.600 policiais militares. Quarta-feira, 3 de abril de 2019, o Jornal do Comércio do Recife comemora o seu primeiro centenário.